E hoje, quinta-feira, diferente para vocês, o tema é extremamente importante. Quais são os sinais que a gente deve levar em conta na hora de demitir alguém? Liderança, montar time, contratar. A gente sabe que isso é uma das dores mais complexas do mercado. Como tá difícil achar alguém, né? Então, nessa live de hoje, eu quero te entregar aqui não só alguns pontos muito importantes, mas algum conteúdo aqui prático para você, de uma vez por todas, saber: será que essa pessoa aqui agora eu devo demitir ou não? Então, live de hoje prática para todos. Não perca nada. Já pega o papel e caneta, porque você vai ter aqui muita coisa para poder aplicar no seu escritório. Lembrando, para você aqui do Instagram, seja muito bem-vindo. Você aqui do YouTube também. Se você não segue esse canal ainda, já clica aqui embaixo, ó, coloca para seguir. Até porque aqui no YouTube a gente coloca todas as nossas lives e, claro, produz conteúdo de crescimento para você também que é advogado e empresário. Para você que está chegando aqui agora no Instagram, seja bem-vindo. Muito bom dia, Lisiane, Horta Menezes, Maria, Vitão. Vai chegando por aqui. Lembrando que hoje a live está no horário diferente. Então, ó, preciso de vocês aqui que estão chegando aqui agora, viu, gente? Já comunica ali quem está nos grupos. Até porque o pessoal está acostumado a vir na live de quarta-feira de manhã. Hoje, no meio do furdunço, né? No meio de todo o roteiro aqui. Sei que deve estar muito complexo no seu escritório aí numa quinta-feira no meio da manhã. Mas o conteúdo é muito bom. Se você que vai ver depois gravado, no replay, eu quero que você preste muito bem atenção, porque cada segundo dessa live aqui vai te trazer muito benefício sobre liderança, que é de fato a dor mais complexa do mercado. Lembrando que hoje, só para deixar tudo alinhado com vocês, a gente vai ter aqui não só, vou utilizar o quadro, vou usar um pouquinho para vocês aqui nosso Impact Mind, e o principal, né? A gente vai trazer aqui muito quiz também com vocês, perguntas e respostas, que eu sei que vai ajudar bastante. Outra coisa importante, gente, dá um sinal para mim de vida, quem tá aqui ao vivo e ó, quem tá aqui hoje, ó, também comigo aqui hoje, o nosso querido Gustavo, tá aqui cuidando da nossa live também de hoje. E muito importante, me fala se tá ouvindo bem, se tá vendo bem aí nossa imagem. Cadê, Vitão? Dá um sinal de vida para nós aí. Tá boa a imagem, o áudio? Já comuniquem comigo também. Lembrando o seguinte, gente, vamos conversar aqui. Lembrando que hoje o tema é um tema bem forte do mercado, que a gente vai ter muita coisa aqui para discutir, mas é muito importante, né? Quanto mais a gente... Boa, Vitão. Quanto mais a gente tem aqui dor, é sinal que a gente está em crescimento, né? Isso é uma coisa muito importante. Lembrando, pega já o papel e caneta, pega o café. E o tema de hoje... Opa, me desligou. Boa. Deixa eu entrar aqui no nosso chat aqui também. Muito bom. Muito bom. Vitão, dá uma turbinada nos grupos aí, cara. A galera aqui tá ainda aquecendo aí nesse horário. Dá uma turbinada no grupo que vai ser importante para relembrar o pessoal. Horário novo, né? Até o pessoal se adequar aí a uma jornada nova sempre é diferente. Pessoal, começando aqui a falar com vocês, uma coisa, visão importante para todos, tá? Ó, virar aqui para nós. Aqui. Uma coisa que eu trago sempre. A nossa empresa, ela não é uma ONG. Natural que no crescimento a gente vai estar lá sempre buscando montar time para poder resolver um problema nosso, que é aquele operacional, às vezes, muito cansativo, aquele dia nosso que vai até 10 horas da noite, a gente não consegue se organizar pessoalmente. E quem se lembra da live anterior, na semana passada, eu falei o quê? Gestão do tempo. Porque a visão era como a gente vai se organizar para que a gente tenha mais tempo e, naturalmente, a gente consiga liderar pessoas, consiga crescer mais, consiga avançar, talvez, em questões estratégicas. E aqui na live de hoje, a dor é, nem sempre quando eu contrato, quando eu monto um time, é uma solução imediata. Então, por que eu estou trazendo aqui para vocês o seguinte, ó? Empresa não é ONG. Porque muitos de nós, na construção do escritório, muitas vezes nós pecamos no crescimento porque achamos que, na hora de montar um time, aquela cultura familiar, aquela coisa bacana, aquele lar gostoso, aquele time coletivo, é o significado de uma equipe bem organizada, significado de resultado. Nem sempre isso é verdade. Então, a live de hoje, como é para falar sobre demissão, nada mais justo que eu já chegar para ti e deixar isso muito claro. A nossa empresa, nosso escritório hoje não é ONG. Por isso, não dá para a gente tolerar esse amor muito passional, da mesma forma que não dá para a gente misturar nossas coisas pessoais com as coisas do escritório. Parte financeira hoje, se você que é dono do escritório está com a parte financeira aqui muito acumulada, seu CNPJ, seu CPF, naturalmente isso vai atrapalhar também. Porque, mais uma vez, a nossa empresa, o nosso escritório, ela tem fins lucrativos. É um negócio, de fato. Independente de como você entende hoje sua advocacia, é um negócio. Então, o primeiro ponto, a nossa empresa hoje não é uma ONG. E aí, 3
frases que eu sempre falo para quem vai montar time, que eu quero que você decore isso muito bem, que isso entre na sua cabeça até para você resolver esse problema nos próximos meses ou nos próximos anos. Mais uma vez, ter um time, contratar, não resolve tudo. Ponto 1. Contratar não resolve tudo. Eu demorei a entender isso porque quando eu comecei a montar time, eu achei que eu ia botar 1, 2, 3, 4, 5 pessoas e ia decolar. Ia resolver ali aquele incêndio, aquele olhinho piscando aqui de cansaço, aquelas horas e horas trabalhando. Só que ter muitas pessoas no time, preste bem atenção nisso, ter muitas pessoas no time, na verdade é ter mais gente para cuidar. E quando as pessoas estão desorganizadas ainda, é ter mais dor de cabeça. Porque olha aqui, ó, comigo. A gente está aqui agora na sede, ó. Essa aqui é a sede de Alphaville. Tem uma turma aqui trabalhando. Se elas não têm uma boa organização, se não tem um bom script, um bom roteiro do que fazer, uma boa rotina, se não tem uma boa liderança, tanto aqui nessa sede de Alphaville como a sede lá de Rondônia, que nós temos também, que lá também tem mais 20 e poucas pessoas, vai ser um caos. Volume de pessoas é mais trabalho. Então, toda vez que eu pensar em resolver um problema da minha empresa, eu tenho que entender que contratar não resolve tudo. Porque se eu só fizer isso, eu vou me frustrar. Porque não vai resolver o problema. E eu sei que eu passei por isso exatamente. Comecei a botar um monte de pessoas. Cara, era um caos, era todo mundo desorganizado, cada um fazia uma coisa diferente, porque eu não tinha um esquema tático que o meu time ia jogar. Muito menos eu sabia coordenar aquele time, não sabia liderar aquele time, e muito menos eu tinha departamentos no meu escritório. Imagina agora que você é técnico de um time. Você vai ter que ter lá o seu atacante, o seu meio-campo, o seu zagueiro, o seu goleiro. Aquela conversa que a gente fala para todo mundo. Vai saber se o seu time vai ser mais defensivo, mais ofensivo. Só que você precisa determinar isso muito bem, porque só contratar sem saber se aquela peça de fato é um atacante, se aquela peça é um zagueiro, não significa que vai resolver. E aí por isso que muitas vezes você contrata um time e fica lá. Pô, Guilherme, eu contratei e não deu certo. Cara, que arrependimento. Todo mundo que eu contrato não resolve nada. Eu só tenho mais dor de cabeça, eu cansei, eu vou ficar sozinho mesmo, vou ser o lobo solitário e vou me acomodar em ser menor. Porque você não entendeu que para contratar, ela não é a resolução fim, ela é o meio do problema, mas também, muitas vezes, quando você contrata tarde e rápido demais, sem ter clareza. Toda vez que você vai encontrar alguém e vai montar um time, primeiro que eu falo sempre, tenha clareza das posições. Quem que eu preciso hoje? Eu preciso de alguém para o administrativo, eu preciso de um advogado de verdade, eu preciso de um comercial. Qual parte do comercial? Alguém que vai recepcionar o cliente, alguém que vai ligar? Eu atendi um cliente meu antes de ontem e ele falou, olha, eu tenho time comercial, só que minha conversão está baixíssima. Aí eu fui analisar o que ele vendia no escritório de advocacia dele e o produto dele era um produto que tinha que ser oferecido por reunião, por vídeo ou presencial, porque era um ticket alto de 10, 15, 20, 50 mil reais. Só que o time que ele contratou, o comercial que ele quis resolver o problema, eram de pessoas que não tinham habilidade de ir para uma reunião por vídeo. Eram pessoas que só queriam atender pelo WhatsApp, tinham vergonha de vídeo. Olha só. Então, na iminência de resolver um problema, ele criou um outro problema, porque ele está pagando caro para ter um time comercial que não dá retorno financeiro para ele. Mais uma vez, porque muitas vezes contratar, chega mais perto que nosso querido Charlin, contratar tarde e rápido demais também é muito ruim. E por último, contratar por habilidade é um perigo muito grande também. Guilherme, por que você está falando de erros de contratações? Eu poderia falar aqui de diversos erros que eu, inclusive, cometi. De vários outros alunos cometeram também. Mas, para eu falar de demissão com vocês, é melhor que eu inicie pelo tópico primeiro, a base de tudo, contratar de maneira correta. Então, esses 3 erros muito comuns, que é contratar para resolver um problema achando que aquilo vai ser a solução final e não vai ser, ou contratar alguém aqui rápido demais sem ter clareza, ou contratar por habilidade apenas, são erros que vão fazer com que você demita mais. E a minha intenção com vocês eu vou te ensinar aqui muito claramente, quando é hora de demitir, prometo para vocês, nessa live de hoje, vocês vão ter passo a passo de quando é hora de demitir e
qual colaborador hoje do seu time, ou no futuro do seu time, você deverá se atentar para demiti-lo. Prometo isso. Mas antes, eu preciso reduzir a sua margem de demissões. Porque isso se chama, cola aqui comigo, Charlinho, turnover. Esse turnover é um cálculo, é um número perigosíssimo. Porque toda vez que você contrata alguém que não dá certo e você demite, você perdeu tempo, você perdeu dinheiro. Então, quanto menos você errar na contratação, mais dinheiro você vai ter. E principalmente mais liberdade, porque, pessoal, comenta pra mim aqui agora, é difícil você treinar, desenvolver alguém. Imagina, você vai lá, desenvolve alguém por 2, 3, 4 meses, essa pessoa sai porque não era a pessoa certa, ou porque você demite, ou porque ela quer sair. Tu perdeu dinheiro. Você vai ter que voltar e treinar mais alguma outra pessoa. Isso é extremamente relevante para você. Porque na hora de contratar, muitas pessoas aqui vão olhar o seguinte, Guilherme, eu quero a pessoa mais habilidosa possível. Eu quero aquela habilidade, aquela pessoa, aquele advogado técnico, aquele vendedor top, sênior. Só que quem contrata por habilidade, muitas vezes acaba demitindo por comportamento. E eu recentemente tive essa visão aqui internamente. Contratei uma pessoa que era extremamente habilidosa, extremamente, mas que não tinha alinhamento nenhum conosco. Não tinha comportamento de quem queria crescer. Não tinha comportamento de quem ia seguir a nossa cultura aqui interna. Que isso eu vou falar para vocês já também, tá, gente? Então, quem contrata só pelo currículo tem uma grande chance de errar. E aí, quero virar a câmera para aqui. Deixa eu conversar com o pessoal aqui. Não sei se você aí tem algum processo seletivo hoje. Até comenta para mim aqui, gente. Quem está chegando aqui agora, comenta para mim aqui agora quem tem algum processo seletivo. Quem segue algum padrão na hora de contratar. Comenta para mim aqui abaixo. Ó, o nosso querido aqui já me colocou, já passei por essa fase. Que me apegava demais a assistente, mas hoje eu vejo que não dá para me apegar aos problemas deles, e sim aos da empresa. Isso aí, Jaime. Esse amor racional tem que acontecer no negócio e é uma outra pauta que eu quero falar com vocês. Ó, a Lisiane tem. Quem aqui é nosso aluno certamente vai ter um processo ali de contratar. Inclusive a gente usa, põe na tela para nós ali também, Luiz. A gente usa aqui o processo hoje numa tecnologia que facilita na hora de contratar. Mas se você só olhar para esse bendito currículo, que ele deve ser alguma coisa para ser olhada. Mas só isso, naturalmente sua chance de erro também vai ser grande. E isso é um perigo. Isso é um perigo muito, muito, muito grande. Lembre-se o seguinte, pessoal, acabei de falar isso com vocês. Na nossa rotina, como líderes, nós temos aqui uma engrenagem para cuidar. Agora, não sei se dá para ouvir, mas está aqui todo mundo falando, atendendo, tudo mais. Aqui na sede está uma barulheira danada. Tem uma engrenagem funcionando. Enquanto uma pessoa vai lá e fecha o contrato, eu posso caminhar aqui com vocês rapidinho. Vou até caminhar aqui agora, vem comigo. Vamos fazer vamos quebrar o protocolo. Aqui, ó. Olha uma setorização na prática. Eu tô aqui agora, ó. Deixa eu virar para ele aqui. O Gabriel está aqui atendendo agora um cliente. Ou seja, aqui está uma pessoa do comercial. Quando ele fechar o contrato dele, aí ele vai para o nosso time de pós-venda, que vai recepcionar o cliente. Do ato que vai cuidar do cliente ali, cuidar das documentações, vai para depois um time jurídico, está aqui uma controladoria, por exemplo, a Vi, dá um oizinho, Vi, controller, que ela depois manda para o time jurídico, que vai ter o trabalho sendo realizado e vai ter o cuidado com o time de CS. Isso aqui na prática, opa, quase caiu o celular aqui. Isso aqui na prática para vocês entenderem que isso aqui é o esquema tático sendo feito na prática. Aqui, ó, tem a parte financeira que vai cuidar dos boletos, na inadimplência. Inclusive, quem é aluno meu, hoje à tarde, às 4 horas, eu vou ter uma oficina com vocês de como reduzir inadimplência no escritório, tá? Como construir o fluxo de cobrança, como reduzir inadimplência, um quezinho ali de gestão financeira, que vai dar uma boa ajuda. Olha aqui, ó, também, ó. Tá ali o Dr. Luiz, olha, que tá ainda sem sala, no cantinho aqui, ó. Tá ainda sem sala ali dele, é o sócio do escritório, tá coordenando o time simultaneamente pelo sistema. Ou seja, pessoal, o que eu quero dizer com isso para vocês? Que a gente precisa compreender a parte macro do time e das pessoas e entender que essa sintonia de engrenagens, se ela não é seguida, não importa se a pessoa é muito habilidosa. O que vai acontecer se uma pessoa habilidosa chegar aqui hoje, que só é habilidosa e eu não tenho um esquema tático? Eu vou pôr uma pessoa que custa mais caro para fazer coisas muito operacionais e vou desvalorizar o tempo dela. E lembra que
quem assistiu a live passada viu lá o cálculo que eu fiz na hora do estagiário, na sua hora, na hora do advogado. Aí imagina só, você está pagando às vezes R$100 na hora de um cara ali habilidoso, mais caro do mercado, para fazer coisas que às vezes um estagiário de R$13 a hora estaria fazendo. Ou uma tecnologia. Então, só colocar alguém habilidoso não resolve quando não tem esquema tático, mas também pode ser que ele não tenha um comportamento adequado. E isso é um perigo muito grande. Quantas vezes, e eu fiz o papo de CEO com o Mastermind, a gente falou exatamente sobre isso, era a dor de todo mundo. A gente contrata ali olhando o currículo para resolver um problema de maneira rápida, só pela habilidade da pessoa, e a pessoa não tem o comportamento. Existe uma coisa muito clara hoje no mercado de contratações, tá, pessoal? Que aqui é muito rápido para vocês, mas é importante entender. Hoje o ser humano ele possui ali as suas hard skills, são as habilidades técnicas dele. Se ele é pós-graduado, se ele é especialista em alguma coisa, ou se caso ele é vendedor, por exemplo, ele tem técnica de spin selling, de AIDA, de bunch, e tem as soft skills, que é coisas relacionadas ao comportamento. Se é pessoa organizada, se ela é uma pessoa mais proativa. Hoje em dia no mercado, tá muito difícil encontrar pessoas com boas habilidades suaves, soft skills. Muito difícil. Hoje encontrar alguém no mercado proativo, meu amigo, é difícil, tá? É dificílimo. Então cuidado na hora de contratar e também errar por só querer habilidade técnica. Olhe os outros atributos na hora de buscar e montar o seu time. E tem esse esquema tático bem organizado. Agora vamos lá. O que vocês vieram buscar aqui, ó. Deixa eu pegar uma aguinha por enquanto. Esse copo aqui é meu? Boa. Aqui, até o Luiz colocou na tela aqui, ó. Isso aqui é Impact Mind, que é um processo de recrutamento. Eu vou mostrar para vocês mais aqui sobre ele, mas antes disso eu quero vir aqui, porque você gosta de perder seu time agora. Você não estava pronto? Qual que é, gente? Quais são? E aqui bem prático agora para vocês, tá? Bem prático. Para tudo aqui agora. Inclusive eu quero fazer um compromisso, tá? O pessoal que tá chegando na live aqui agora, a live no horário diferente hoje, foi às 11h11. Pega ali um compromisso comigo. Eu vou entrar aqui agora falar quando demitir alguém ou não e como fazer isso de maneira prática. Vou ensinar aqui até uma metodologia que eu tenho chamada 4Box. Pega agora aqui embaixo o aviãozinho e já envia para pelo menos 3 advogados que tu conhece. Porque eu sei que se não tem dificuldade hoje em demitir alguém, em analisar se aquela pessoa está sendo produtiva ou não, ela vai ter no futuro. É inevitável. Tem time, vai dar dor de cabeça. Inevitável. Então, pega aqui embaixo, manda esse aviãozinho para mais 3 pessoas. E lembrando, se você quiser perguntar qualquer coisa, pode mandar aqui no chat, tá? Quais são os sinais que você deve se atentar na hora de demitir? Primeiro sinal, vontade. Acabei de falar para vocês, na hora de contratar por habilidade técnica, a gente analisa isso. Será que essa pessoa tá com sangue no olho, aquele olho de tigre que vai fazer acontecer? Aquela vontade, cara, que assim, que sobrepõe qualquer dificuldade, que sobrepõe qualquer falta de habilidade técnica. Se der para ela uma apostila, ela vai comer a apostila inteira. Se der para ela um CRM, ela vai destrinchar o CRM inteiro. Vontade. Se essa pessoa não tem esse sinal, muito provavelmente você vai pôr ela para uma análise de demissão ou não. Porque a vontade é o que guia hoje o mercado. Quantas pessoas hoje no mercado possuem habilidades técnicas, já passaram por vários empregos? Cara, chega, tu contrata e é assim, dá pena, mas é morto. Só às vezes vem com a bagagem lá de diretoria, de liderança, não sei o quê, mas sem sangue no olho nenhum. E eu tenho certeza que você que hoje está montando uma operação, está estruturando ela, está melhorando ela, está buscando pessoas que vão pôr a mão na massa, que vão ter vontade. E isso não dá para a gente motivar alguém. Se a pessoa não tem vontade, não adianta. Eu até brinco, tá, gente? Ó, o que eu falo sempre quando eu falo com os alunos, né? A vontade é muito pessoal. Motivação. Pô, você fala, eu sou adulto, deveria motivar alguém? Pode ser que não. Mas o ser humano ele é movido por 3 coisas muito claras. Primeiro, dinheiro. As pessoas querem ganhar mais, então isso faz com que a pessoa tenha mais vontade, muitas vezes. Se ela tem uma vontade mais baixa, o dinheiro faz ela ter mais vontade. 2, reconhecimento. Ainda mais nessa geração mais nova hoje. Eles querem ser reconhecidos.
Eles querem realmente receber feedback. Reconhecido porque fez algo bom. Então, algumas pessoas querem esse reconhecimento. Terceiro, ainda mais também nessa fase agora, essa geração mais nova, visão de futuro, visão de longo prazo. Querem estar fazendo algo com motivo e sabendo onde eles podem chegar. Se você tem esses 3 motivadores naturais, não é motivador de ficar, vamos pessoal, vamos lá. Não, é motivador natural. Bem trabalhado, uma pessoa com vontade vai ser com mais vontade. Agora, se a pessoa não tem vontade, não adianta querer acertar esses 3 motivadores, entender como ela se move, que ela não vai se mover. Porque hoje em dia, ó, isso aqui eu adoro fazer, né? Vamos lá. As pessoas são movidas por 2 cenouras. Resumindo aquilo que eu falei que era de maneira técnica, tá? Agora, pega isso aqui, tá, Luiz? Falei a parte técnica. Agora, o que move? 2 cenourinhas. Imagina que esse seu time, seu colaborador, ele é um coelhinho aqui no meio. Se ele correr para pegar a cenoura, porque ele está querendo muito comer essa cenoura aqui, que é o reconhecimento, que é o dinheiro, que é a visão de futuro, ele vai correr tanto que essa cenoura aqui não vai atrapalhar ele. Agora, se ele não correr para frente, essa cenoura aqui, ó, vai lascar o coelhinho, que é a demissão. Então, entender isso, qual que é a cenourinha na frente do seu colaborador, mas entender que ele tem que entender também que tem uma cenourinha atrás dele. Que se ele não fazer, ele vai sair. E esse é o ponto hoje. Entender esse sinal da vontade é entender muito bem quais são essas válvulas de motivação, essas alavancas de motivação. E entender que essa pessoa tem que querer. Porque senão ela vai pegar a cenourinha atrás. E você vai precisar demiti-la. Não segure alguém que não tenha vontade. Não adianta. E eu já vou fazer para vocês essa fórmula aqui hoje de como calcular isso também de maneira prática. Gostaram da cenourinha aí, gente? Já tinha ouvido falar? Vira para mim aqui a câmera. Deixa eu pegar aqui o mais fácil aqui, né? O chat. Já tinha ouvido falar da cenourinha? Seja bem-vindo aí, ó. Dr. Márcio, nosso querido Impactos. Selma Gordinho também, seja bem-vinda, minha querida Maria, Igor, Samir, Cristiane. Quem aí já ouviu falar da cenourinha? Concorda comigo, gente? O ser humano, você precisa entender qual... E ó, uma coisa importante para vocês, ó. Conteúdo de mastermind, tá? A geração mais nova atualmente é muito ansiosa. Eles vivem de dopamina, geração Z. Por isso que é importante ter um plano de carreira, porque no plano de carreira você consegue fazer ali uma subida de cargos, às vezes menor em menos tempo, para que ele sinta que está crescendo. Sem mexer muito no salário muitas vezes, mas consegue construir isso. Até estagiário dá para fazer plano de carreira, tá, gente? Hoje aqui no escritório nós temos plano de carreira de tudo. Estagiário, closer, SDR, tudo. Isso aqui é importante porque a geração mais nova, eles querem entrar no seu escritório hoje, e em 2 meses ser um líder, em 3 meses ser um diretor, em 4 meses ser seu sócio. Bem-vindo à geração mais nova. Então quem tem gente mais nova, e eu tenho muita gente nova aqui no escritório, tá, gente? Meu time tem muita gente jovem. Eles são mais difíceis de lidar, sim. Mas tem que construir esse sistema. Isso é muito importante para vocês. Conhecem, né? Ó, boa. Seja bem-vindo aí, Charles, também chegou aqui agora, Ivan. Então, gente, a cenourinha é a metodologia que a gente brinca para trazer o senso comum para vocês, que é importante entender qual é o motivador dessas pessoas. Mas, quem não tem vontade é um sinal. Já vou fazer para vocês aqui um cálculo, mas vontade é um sinal de alerta, que pode ser que essa pessoa não vai ficar contigo nos próximos meses. Qual que é o segundo sinal? Erros recorrentes. Quem aí tem time e tem alguém no time que está errando, sem parar, você já fez alinhamento, já desenvolveu, treinou, só continua errando os mesmos erros. Se tem uma coisa que eu fico possesso, é isso, gente. E aí, eu vou falar de maneira muito rápida, tá? Que eu aprendi isso com o tempo também. O ser humano é como... Vou trazer para o senso comum, tá, gente? É como se o ser humano fosse, imagina agora, um computador. E ele tem um HD, que é onde ele guarda a memória do computador, e ele tem um software, que é o que ele processa aquilo que está na memória. Muitas vezes, quando você for montar time, você vai perceber que tem pessoas que possuem ali uma bagagem legal no seu HD, vivências, experiências de faculdade, de outros trabalhos, mas o software dela não é tão bom. Então ela não tem cognição para aquele cargo que você quer que ela desenvolva. Quantas vezes eu coloquei pessoas para liderar, e liderança, gente, tem que ter uma cognição ampla, tem que antecipar risco, tem que pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo.
E a pessoa era muito boa, mas ela não conseguia se dar bem como líder. Ou pegava um cargo ali, às vezes, específico de crescimento e a pessoa travava, porque a linha de raciocínio já tinha aumentado. Porque o tamanho da empresa mudou. E ela não acompanhava. Porque muitas vezes, infelizmente, a cognição, QI mesmo, da pessoa era inferior àquela vaga que você está querendo que ela acesse. Então é importante entender que as pessoas são dotadas desse software. Nem todo mundo vai ter, às vezes, a tua inteligência como dono. E você vai ter, por isso, você vai ter que entender qual é a vaga. Aquela vaga realmente tem muitas linhas de pensamento diferentes. Uma vaga mais simples. Isso você vai ter que compreender também na jornada. E é por isso que muitos de nós, muitas vezes pegamos gente no time e ficamos ali, ó, vendo erros recorrentes, erros recorrentes. Você tem que entender. O erro é recorrente por quê? Porque realmente a pessoa não serve para aquele cargo. 2, eu não desenvolvi ela corretamente. 3, ela está num cargo acima do que ela deveria estar. E aí ficam nos erros recorrentes. Mas esse também é um sinal que a gente precisa demitir. Analisar para demitir. Terceiro ponto, e aqui é o mais sensível, tá, gente? Que eu falei bastante já nessa live de hoje. Comportamento. Dá um zoom aqui, Gu. Comportamento. Eu falo muito de cultura, né? Tem gente, mais uma vez, que é boa, mas não tem um comportamento que respeita os seus valores do escritório, a sua cultura. Quem aqui, ó, até comenta pra mim no chat, vem me acompanha, Gu. Comenta pra mim no chat aqui, quem aqui tem já cultura, já entende de cultura já, tem os valores bem claros do escritório, da operação. Quem não tem pode falar assim, não, Guilherme, não tenho ainda. Pode comentar, tá? Quem aí? Inclusive eu quero o seguinte, pessoal. Me dá um sinal de vida aí. Estão entendendo essa live de hoje? Eu sei que a live hoje está no horário diferente, deve estar querendo meio que almoçar aí, ou ir para casa. Mas está assistindo aí do carro, do escritório. Comenta pra mim, tá gostando da live? Tá vivo ainda aí? Comenta pra mim no chat também. O Jean gosta, né, Jean? Não tem cultura ainda, né, Márcia? É uma coisa que a gente tem que trabalhar aí, tá? Não tem cultura. E outra coisa que me responda aqui também, gente. Quantos colaboradores vocês têm hoje na equipe? Quem tem equipe, né? Você fala, Guilherme, eu tô no meu equipe, mano, aqui, tô no meu equipe ainda. Quantos colaboradores? Seja bem-vindo, Gilson. Valeu, Márcio. Quantos colaboradores? Porque, gente, ó, comportamento, como eu falei aqui agora bastante com vocês, é aquele cara que às vezes não vai estar alinhado com o que você pensa que se aceita de valores. É o cara que não segue realmente aquilo que você construiu. Respeito pela equipe, é um cara que faz fofoquinha. Meu, eu lembro até hoje, eu tinha um advogado. Isso aqui é um alerta para vocês, tá? Fique atento aos sinais. Fiquem atentos aos sinais. Tinha um advogado que era muito bom. Cara, máquina, peticionava assim. Era coisa assim absurda. Muito melhor que todos os outros. Mas, o que nós descobrimos? Primeiro, era um fofoqueiro. Fazia fofoquinha interna para todo mundo do escritório. Segundo, falava mal do próprio escritório para fora do escritório. Ou seja, pisava no pão que estava ali, das pessoas que estavam cuidando dele. O cara estava dentro do escritório ali, ó, crescendo conosco e falava mal da própria estrutura, do próprio escritório. Olha que loucura. E aí vai o dilema, tá? Que eu vivi na época. Falei, cara do céu, e agora? O cara faz muito, meu. Será que se eu demitir eu tô lascado porque o cara faz muito? Esse pensamento que eu tinha é o que muitos de vocês têm porque não construíram um esquema tático, uma operação redonda, não construíram um relógio. Quando você constrói um relógio, não importa quão bom a pessoa seja, se você troca ela, o relógio continua. O relógio continua. Ninguém é indispensável hoje, gente. Ninguém. E se tem alguém indispensável na tua equipe hoje, tenha atenção e cautela. Porque tu tá virando refém de um colaborador. Isso é perigosíssimo. E eu fiquei com aquele medo, será que eu demito ou não demito? Cara, demiti. Que paz. Quando a gente foi ver até, muitas coisas que eu achava que eram boas, não eram boas. Só que ele sentava no problema. Que eu falo isso sempre também. Muitas vezes você está deixando uma pessoa lá, ó, ruim na tua equipe, e você não enxerga os problemas dela, mas quando ela levanta, o negócio vai feder. Você está escondendo ali o problema. Aí quando ela levantou, veio aquele monte de coisa que ela não fazia certo. Você achava que era só aquilo lá, aquela pontinha, mas era um monte de coisa. Então, tenham cuidado de não depender de ninguém hoje na sua equipe. Construam hoje realmente uma arquitetura, um sistema onde ele venha
funcionar independente se você tem esse bonzão na sua equipe. Porque lá na minha época eu fiquei com esse medo. E eu entendo quando vocês têm medo. Eu já vivi vários momentos desses com alunos. Pô, Guilherme, o cara é muito bom, mas é um cara um pé no saco, o cara nariz em pé, faz mal para a equipe. Meu melhor vendedor é um cara que não preenche o CRM. Quantas vezes eu já vi isso já? Só que se você tolera um comportamento como esse, você cria uma cultura ruim. Você estraga quem quer realmente fazer. Aí vai chegar gente boa que não vai ficar contigo porque tem esses caras no meio da sua equipe. Então, esse sinal de comportamento é um grande cuidado. E eu sei que certamente você que está assistindo essa live de hoje deve estar agora falando assim, eu, Guilherme, estou vivendo isso. Eu já vivi isso. E eu estou assim numa encruzilhada de o que eu faço agora. Será que eu mantenho? Não mantenho? E essa live é para você hoje. Aqui, ó, o Igor colocou 7 pessoas no equipe. Igor Santos Queiroz. Selma, 12 pessoas. Bom, a Selma então está no momento certo de levantar a liderança, né, Selma? A dor, geralmente, nesse tamanho de escritório aqui é liderança. Boa, obrigado, viu? Obrigado pelo elogio. E, ó, de maneira prática para vocês. Como analisar? E eu queria que vocês agora pegassem um papel, uma caneta. Isso aqui, ó, é conteúdo de mastermind, tá, pessoal? Coisa que só aluno tem. Mas eu vou entregar para vocês de presente, visto que tem muita gente com equipe maior aqui. Eu sei que liderar é sempre uma dor do mercado. Encontrar time, montar time é uma dor do mercado hoje que a gente está vivendo. Não é fácil ter pessoas aqui de confiança, leais e alinhadas com a nossa visão de futuro, com a nossa cultura. Não é fácil construir cultura. Se você não sabe o que é cultura, você deve se preocupar quanto a isso, porque se você nunca construiu e não implementou cultura e você não entende ainda como é que faz isso, já escreva aqui abaixo 007. Você vai preencher o formulário lá, minha equipe vai entrar em contato contigo, a gente vai fazer um diagnóstico do momento do seu escritório atual, de como seria realmente a melhor fase para ele e vai te ajudar ali também a implementar a cultura, tá? Mas uma conversa com o nosso time aqui de especialistas certamente vai te dar uma visão completamente diferente do seu escritório. Mas olha, o que é importante entender aqui, ó? Isso aqui, gente, é uma ferramenta chamada Forbox, que nós criamos aqui. O que nós temos aqui hoje? Pega um papel e caneta aí que vai ser importante você fazer essa dinâmica com o seu time, tá, gente? Vai valer a pena. Ó, existem pessoas que querem, ou seja, têm vontade, querem muito fazer. E existem pessoas no time que não querem. Não tem vontade. Como eu falei aqui agora, que é um dos sinais. Mas também existem pessoas que sabem muito da função que elas estão executando. Sabe tudo sobre o escritório, sabe tudo sobre aquela função, sobre o andamento do escritório, parte técnica, pessoa muito bem preparada. Mas também existem as pessoas, fiz uma bagunça aqui, né? Que não sabem. Não foram desenvolvidas ainda. Não tem habilidade ainda técnica, falta treinamento, enfim. Queria que você pegasse essa Forbox aqui. Ficou lindo, né, minha letra aqui, né, gente? Mas vamos lá. Fizesse isso aqui no papel agora. Todo mundo que sabe e quer, elas têm conhecimento, habilidade técnica e ela quer, ela tem vontade, essa pessoa é a pessoa que você deve cuidar mais. Promover, investir, ter atenção. Isso aqui realmente é quem deve portar a cultura do seu escritório. Quem vai levantar realmente todo mundo, vai levantar a régua para cima. Porque ela sabe e ela quer muito. Então, investir nessa pessoa aqui é muito importante. Mas tem gente que sabe, mas não quer. Ela sabe, por algum motivo ela não quer mais. A vontade se esvaiu. E aqui tem vários motivos para isso acontecer. Então, para você não demitir direto, o que é importante? Faz uma reunião chamada deadline. É uma reunião final. Olha, quero entender o motivo de você não estar querendo mais, não estar demonstrando essa vontade de crescimento, não estar alinhado com isso, com o comportamento correto. Faz ali um PDI com ela. O que é um PDI? É um plano de desenvolvimento individual. Deixa bem claro para ela que você vai dar 30 dias ou 60 dias para ela de chance, para ela que já sabe já o que tem que ser feito, ela voltar a demonstrar essa vontade de crescer contigo. Se ela, dentro de 30 dias, não reagir, aí
você vai demitir. Mas dê uma chance para que ela demonstre esse retorno. Pode ter gente aqui, que já aconteceu comigo, tá? Na hora do deadline, deu um dia depois, a pessoa falou assim, não quero mais ficar aqui. Desistiu. Por isso que você tem que ser duro na liderança. Se você for muito fofinho demais, você não vai construir um time forte. Sabe aquela história de pais fortes criam filhos fortes? É a mesma coisa na empresa. Líderes fortes criam times fortes. Líderes fofinhos demais criam times fracos. Essa é a realidade. Então, se essa pessoa não se alinhar nessa reunião contigo, não cumprir o determinado no PDI, fora. Uma atenção para vocês. Quem é meu aluno, o PDI já está lá na sua plataforma, tá? Inclusive como utilizá-lo. Está numa abinha de liderança que eu construí. Uma abinha separada lá no final de gestão de pessoas. Quem é acelerador de gestão de impacto tem lá. Quem é algum acelerador mais baixo que não achou essa abinha ali porque é uma coisa da gestão de impacto ou para cima, ou quem aqui não é meu aluno ainda, me manda um direct assim que acabar a live, ou manda aqui, ó, eu quero aqui embaixo, que eu vou entrar em contato contigo no direct mesmo, vou te responder, e eu vou te mandar no WhatsApp esse PDIzinho aqui, ó, esse documento só esse documento aqui, ó, para você, se tiver alguém nesse momento, você fazer um bom PDI, para te auxiliar, tá? Só para quem tá aqui na live de hoje. Ah, assisti a live depois, quero pedir. Cara, não, só para quem tá ao vivo. Ponto importante. Aqui, então, já entenderam muito bem que o cara que sabe não quer. Tem gente que não sabe. E não saber, gente, é uma coisa muito importante, porque pode ser que ela não foi treinada para isso. E não acha que você vai botar alguém e ela vai nascer sabendo. É igual um bebê. Você vai conduzir no começo, vai aprender a andar, você vai pegar na mãozinha, ele vai cair, você vai ajudar a levantar, até ele andar com as próprias pernas. Assim é um time. Então, tem gente que quer fazer, mas não sabe fazer. Então, essa pessoa, você precisa reciclar. Tem que treinar mais. Guilherme, eu não sei o que treinar mais. Pode ser que você não tenha clareza do treinamento que ela deve receber. Pode ser que você está lá querendo treinar um controller, só que você não sabe treinar controller. Por isso que é meu aluno aqui tem uma aba de treinamentos para os times deles. Você faz lá um acesso para o seu time e o seu time é treinado pelo meu time. Inclusive as oficinas que a gente faz ao vivo também são treinamentos para os seus times. Oficina de comercial, de jurídico, enfim. Porque isso é importante, você reciclar e treinar. Ah, não sei treinar. Aí você tem que se reciclar como liderança. Você vai ter que aprender a treinar a outra pessoa. Mas tem gente que não sabe, e aí vem essas pessoas que eu falei aqui agorinha, né? Que erra muito. A pessoa até quer, mas ela erra muito porque às vezes ela não sabe, às vezes o problema é nosso. A gente tem que ter a autorresponsabilidade de falar o seguinte, não, de fato eu não treinei ela para isso, por isso que ela erra muito. Agora, tem as pessoas também que não sabem e também não querem, não têm vontade. E aí, meu amigo, se não tem coração ensinável, é promoção. Só que promoção para o mercado de trabalho, né? É rua. Aqui é demissão direta. Tem uma outra caixinha aqui, ó, que são as pessoas que não se alinham ao comportamento. Também. Rua direto. Se você entender isso aqui, gente, que é para trazer praticidade no seu dia. Pega o seu time todo composto hoje, você tem 3, 4, 12 pessoas com uma Selma, e faz essa caixinha aqui, começa a colocar, aquela Mariazinha tá aqui, ó. Ah, o Bernardo tá aqui. O João tá aqui. Ah, aquele advogado X tá aqui. Para que você tenha clareza onde cada um e como agir com cada um. Porque muitas vezes, na hora de demitir, se você enxerga os sinais, mas você não sabe se o sinal é de fato para mandar embora de uma vez só. E aqui é para trazer a clareza para você de qual momento está cada um e o que fazer com cada um. Praticidade. Mas faz isso aqui com o seu time, faz esse exercício aqui, agora abre uma tela do PC, abre um Word, abre um Excel, abre na tela mesmo, no papel, como eu utilizei aqui agora, no quadro, e faz a dinâmica, porque eu tenho certeza que isso aqui vai te auxiliar na hora de tomar atitudes com os seus próximos colaboradores. E lembrando, quem então eu devo demitir de uma vez só? Esses caras aqui, ó. Caras que não sabem e não querem, caras que passaram pelo PDI e não resolveram o problema, e pessoas que não respeitam o comportamento. E aí aqui, gente, quem é meu aluno sabe, eu falo muito de strike. Ter uma cultura forte, manutenir a cultura, é necessário algumas ferramentas. O strike é uma baita ferramenta. Quem aqui já, vira pra mim, deixa eu conversar com o pessoal, deixa eu ver o chat, por favor. Deixa eu ver uma aguinha aqui, ó. Quem aqui já utilizou strike aí? Quem aqui é meu aluno já usou strike? Erros do escritório e tento ver se ele vai entender a melhorar. Boa, Jaime.
Selma colocou PDI aqui, ó. Selma, boa, Selma. Depois manda um direct aí pra mim, tá? Eu faço isso indiretamente. Esse PDI, mas não falo pra ele e eu avalio pra mim. Nunca experimentei fazer assim com ele diretamente, sim, em grupo com todos, mas direcionando o caso concreto acho que você faz com todo mundo junto, né? Acho que é isso, né, Jaime? Ó, um conselho pra você, tá? Toda vez que for fazer alinhamento com o time, com alinhamento individual, na verdade, o ideal é que você faça ele sozinho, um a um. Ainda mais se for um alinhamento ali duro, de correção, seja de alguma coisa que ele fez errado de comportamento ou mesmo de parte técnica. Para tu não expor e gerar, às vezes, até você fechar ele para aprendizagem. Esse aqui é até um livro que eu indico para vocês, tá? Como Influenciar Pessoas, do Dale. Quem conhece aí? Como Influenciar Pessoas. Um livrinho muito bom nesse sentido. Mas é importantíssimo vocês aí terem isso aqui de fazer um PDI, fazer um bom alinhamento. Inclusive aqui, ó, dentro da plataforma, vira para mim aqui, Gu. Aqui é a plataforma de RH. Aqui nós temos a aba de recrutamento, né? E aqui também você consegue colocar, ó, para quem tem time, ó. Fala mais pertinho, se o pessoal não vai ver, eu acho, hein? Reunião 1 a 1. Você pode colocar suas reuniões aqui, até pra você lembrar, porque quando eu fazia reunião 1 a 1, eu colocava no Word, assim, né? Eu fazia umas pastinhas por colaborador. E é legal tu saber que toda reunião de 1 a 1, você tem que fazer a próxima lembrando o que você falou na passada. Se a pessoa evoluiu. Então aqui você consegue controlar, ó. Colocar tudo que você falou com ela. As avaliações também, se ela entregou. E aqui a gente tem uma forma de avaliar diferente. Se ela entregou entregou como esperado, se não entregou como esperado no mês, ou se ela entregou acima do esperado. E aqui você consegue controlar. Inclusive, tá vendo aqui o strike, que é o ponto que eu vou falar com vocês. Os strikes, gente, são a forma de você advertir o seu time, seja por um problema técnico ou de comportamento que dá pra tolerar ainda, né? Porque tem comportamento que não dá pra... Tem que mandar embora de uma vez. E você fazer ali um alinhamento e, se caso for uma recorrência, você aplicar o strike. O strike é uma advertência. Onde, para quem tem times maiores, até para quem está aqui comigo que já tem mais de 2, 3 pessoas na equipe, está com 10, 12, 15, 20, 40, você usa porque o strike ele deduz no bolso do colaborador. Aqui a gente tem um plano de comissionamento, um plano de bônus. Então tem uma gamificação que no final do ano o vencedor vai ganhar uma moto aqui. Mas lá atrás o vencedor ganhava outras coisas menores, quando o história era menor. Mas no mês tinha roleta e tudo mais, roleta semanal, mensal. Quando a pessoa toma strike, além dela não participar das premiações do mês, por exemplo, ela perde ponto para a premiação do final do ano e também fica registrado. A gente registra aqui que ela tomou essa advertência por aquele motivo. E ela fica incorrendo em mais 1, 2, 3, 4 strikes, enfim, até ela ser demitida. Então, o strike, de maneira bem prática para vocês, claro que quem é meu aluno tem lá a profundidade de como é que a gente faz ele, como é que a gente constrói essa cultura de gamificação, é muito importante ser aplicado. Muito importante mesmo, porque ela realmente muda e se torna um guardião da sua cultura. E muito que para vocês, tá, gente? Tá aqui participando aqui agora. Eu sei que essa dor aqui é absurda com... Aqui, ó, como influenciar pessoas e fazer amigos aí. Boa, Antônio. Antônio já trouxe para nós aqui o nome do livro. Eu sei que essa dor aqui é tremenda para muitos de vocês. De time, de liderança. Isso aqui ajudou todos vocês? A Forbox? Ficou claro para todo mundo? Deu para entender? Comentem para mim. Deu para entender bem ela? Porque se você praticar ela aí e fazer isso que eu falei agora aqui, manter rotina, gente, com o time. Liderança é sobre ter rotina com o time também, tá? Você precisa ter elemento de 1 a 1, elemento em grupo, tem que ter o kickoff da semana. Coisa que a gente fala aqui todas as vezes para vocês e se torna repetitivo, mas é necessário para construir times aqui de alta performance. Não adianta você quer construir um time de alta performance, mas não faz de fato o necessário, fundamental. Então vocês precisam levar isso aqui em conta para todos aplicarem na rotina. E essa Forbox aqui, ó, eu queria que você mandasse para mim no chat agora, que quem vai aplicar a Forbox aí? Quem vai fazer esse diagnóstico? Faça o diagnóstico. Se você quer uma ajuda para fazer a Forbox internamente, eu vou fazer o seguinte. Você vai colocar 007 aqui no meu chat ou me chamar no direct depois da live. Vai preencher o formulário e a minha equipe vai entrar em contato contigo e vai fazer esse diagnóstico junto contigo da equipe atual. Com a Forbox aberta. Para você enxergar lá quem que você deve colocar para alinhamento, quem não deve colocar para alinhamento, enfim. Para te auxiliar nessa trajetória. Lembrando também, quem preencher aqui o 007, preencher o formulário ali, a minha equipe vai trazer para vocês também algumas coisas que vão te auxiliar na liderança e na gestão do time. Por exemplo, lá tem, me lembrei, lá tem o GPS da delegação, tem alguns manuais de cargos, enfim, tem vários documentos lá que são coisas que a gente deixa lá gratuito mesmo para quem participa da live,
Utilizar de ferramenta, porque sempre nas lives aqui eu trago coisas novas e eu quero que vocês apliquem. Porque não adianta pegar um conhecimento como esse e não aplicar. Então é só 007, preenche o formulário. Lá na reunião, você marcar um horário com o time ali, você já fala, olha, eu quero aquele documento XYZ, eu quero que você me ajude aqui a fazer a Forbox. Já troca uma ideia ali com a equipe, que eu sei que vai ajudar muito vocês aí também nessa trajetória. Fechado, gente? Fala, Igor, meu queridão. Seja bem-vindo. Duda Macedo, Nicole. Fechado? Gostaram da live de hoje? Foi importante para vocês aí? Estão acordados ainda? Quem tá indo pro... Certamente tem gente que indo no carro aqui indo pro trabalho, né? Hoje a live foi no horário diferente, tá? Horário diferente. Tô vendo que a gente ia ficar no nosso horário de padrãozinho, né? Das 9 horas da manhã. Então, para quem chegou aqui agora, pela primeira vez a gente fez essa live aqui 11h11, mas sempre nossas lives acontecem às quartas-feiras, às 9 horas da manhã. E ó, é igual o que eu tô fazendo aqui agora contigo. Você que é mais novo aqui, toda live tem uma entrega absurda. Então, quem aqui não assistiu alguma live minha no passado, vai no meu feed lá ou no YouTube. Se inscreva no meu YouTube aqui. Você está assistindo no YouTube também aqui, ó. Se inscreva no canal já. Assiste lá. Na última live eu falei de gestão do tempo, organização interna, você com a sua agenda, tá? Então, muito ali, o conteúdo muito quente tem para você, para te ajudar. Ó, como é que faz para acessar gratuitamente? Selma, só escrever aqui no chat, 007, preenche o formulário lá, e aí você vai entrar, o time vai entrar em contato contigo já para te entregar ali bonitinho, tá? Boa, gostei. Você gostou do horário, Jaime? Você viu, mas ó, a galera não aderiu. Eu tenho que respeitar a voz do povo, a voz de Deus, né? Porque nas nossas lives sempre estão lotadas, hoje está um pouquinho mais... Pode ser também que é falta de anúncio, né? Não anunciamos com muita velocidade ali, ó. Seja bem-vindo, George. Mas é um horário diferente, 11h11, né? Muita gente está indo pro almoço, não sei. Ô, Vitão, manda nos grupos depois das lives, de alunos também. Faz uma enquete lá. Qual horário é melhor para a maioria? Que ficar, se é à tarde, se é agora, 11h11, se é de manhã, continuar às 9 horas da manhã na quarta-feira, te manda bala. O importante é que a gente vai estar aqui sempre crescendo juntos. Acho que essa é a ideia. A live aqui, pessoal, eu venho para entregar um conteúdo realmente que vai mudar alguma coisa no seu escritório. É importante o seguinte, eu não venho aqui para tomar seu tempo com uma conversinha furada, não. Aqui, amigo, é vivência, prática. Quem aqui já me conhece, eu sou skin the game, tá? Aqui, ó. Eu boto a mão na massa, eu erro também, eu acerto. E por isso, né, depois de 8 anos construindo meu escritório, já são aqui mais de 500 escritórios que nós já estruturamos. São mais de 20 mil horas investidas em gestão de escritório, vendas, marketing. Então a gente tem um pouquinho de bagagem para ajudar vocês aí. A Sandy é boa? Será, Sandy? Faz os dois? Será? Não sei se eu consigo, né? Hoje eu tô aqui na live, até tô meio doente aqui hoje, tô com gripe. Vim na raça aqui hoje. O Márcio colocou, ó, 9 horas é ruim. Viu? É sempre assim, é democracia, né? Polêmica. Gente, lembrando, tá? Sempre eu vou falar isso. De tudo que a gente trouxe aqui hoje, é um tema muito complexo para alguns de vocês que ainda nem montaram a equipe, estão no processo de montar a equipe. Tem algumas pessoas que já estão em equipe muito grande, mas é importante vocês pegarem tudo, independente se não é o momento atual. No crescimento, as dores de equipe vão chegar. Até 4 pessoas, a dor é montar a equipe do zero. Contratar, tudo mais. De 5 a 10 é começar a entender que a equipe precisa de coesão, de tecnologia, de um sistema bem organizado. Acima de 10, a liderança, montar novas lideranças para te ajudar a estar naquele tático, ter cultura muito forte, é extremamente relevante. Então as dores não param sobre pessoas. Ainda mais porque, ó, hoje aqui no grupo, com tanta gente que a gente tem aqui hoje, eu percebo que quanto mais eu lido com liderança e com pessoas, mais eu aprendo continuamente. Até eu brinco, né? Liderança igual, eu sei que agora o Jaime aqui é nosso ex-personal, né? Liderança eu falo que é igual musculatura da panturrilha, né, Charlene? Charlene não tem a panturrilha forte, né? Liderança é igual musculatura da panturrilha. Meu amigo, quem não tem a panturrilha, já não nasceu com a genética, vai ter dificuldade demais em liderar. Agora, quem tem, ainda assim tem que exercitar todos os dias. Por isso que eu falo, eu aprendo todos os dias. Quanta coisa, eu já contei várias histórias aqui para vocês nos bastidores. Quanta coisa já vivemos que eu falo assim, será que isso aqui acabou? Não, vem uma coisa mais nova ali. Fala, meu Deus, realmente a vida ela é dolorosa, mas uma das alavancas, né? São 3 alavancas de crescimento. Uma, tecnologia. 2, o dinheiro, trabalhar pelo dinheiro, juros compostos. E 3, são pessoas. Então você vai ter que aprender a ter essa habilidade com pessoas para você ter crescimento. Senão,
você vai estar sempre com história menor, ou vai estar com história um pouquinho maior, mas mega acumulado, sem liberdade de tempo. E eu sei que muitos de vocês aqui pensam como eu penso. Cara, eu quero ganhar dinheiro, mas também quero liberdade. Isso é muito importante, tá? Gente, essa então foi a nossa live de quinta-feira. Lembrando que quem chegou depois, assista lá o início, porque hoje foi muito importante. Eu trouxe muito conteúdo aqui denso e prático para vocês. E, claro, quem não me segue ainda já coloca para me seguir aqui. Você que é do YouTube já coloca aqui o comentário abaixo qual foi aqui a parte da live que você vai levar para sua vida. Faz aquele print da live agora, depois me marca lá, ou manda no seu grupo de alunos, se você aqui é meu aluno, qual foi o maior insight da live de hoje? O que você, caramba, aquilo que o Guilherme falou, eu vou levar pro resto da minha vida. Aqui, ó, que tem panturrilha que não tem aguenta o tranco, né? Ó, isso aí. É mais difícil mesmo. Fechou? Gente, espero que tenham gostado do nosso encontro de hoje. Deus abençoe demais. Sucesso na jornada. Lembre-se sempre que aonde você quer chegar é meramente o piso do seu próximo, essa próxima etapa de crescimento. Então, o seu teto é apenas o piso da próxima etapa. Contem comigo. Gestão na prática é por aqui mesmo. Deus abençoe. Sucesso, pessoal. Para você aqui do YouTube, não se esqueça, já comenta aqui e já deixa claro aqui, ó, se inscreve no canal, porque todas as lives ficam gravadas para vocês e tem muito conteúdo de gestão. E claro, análise